Pois é, meus irmãos. Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Uma das coisas muito importantes na nossa caminhada de querer viver junto com Jesus Cristo é da gente poder aprender sobre a vida de grandes homens de Deus ao longo da história. Há um tempo atrás eu fui ler a biografia de um grande homem de Deus, que eu não sei quantos vocês conhecem, um escocês chamado John Knox. E John Knox foi um homem que surgiu na época da Reforma Protestante, 1530, 1540. E ele era um homem que tinha muitas doenças, fisicamente, mas Deus usou ele para alcançar um dos países que fica ali perto da Inglaterra, a Escócia. E ele orava muito. E uma das orações que John Knox fazia para Deus é: Deus, me dê a Escócia ou eu morro. E ele evangelizou muita gente dentro da Escócia, fez uma reforma muito grande lá dentro. E a rainha da Inglaterra dizia que ela tinha mais medo das orações de John Knox do que do exército inimigo. Para continuar a história, John Knox não teve filhos, ele só teve filhas. E uma das suas filhas casou com um rapaz chamado John Welsh, que John Welsh foi preso pelo rei da França, porque ele afirmava que o cabeça da igreja era Jesus Cristo, e não o rei. O rei ficou muito invocado com isso, mandou prender ele. E ele passou o resto da vida preso porque ele pregava isso. E a história conta que os joelhos de John Welsh perderam a sensibilidade de tantas horas que ele passava na cela onde ele estava orando a Deus. E para continuar a história, o bisneto de John Knox, a história também conta que os joelhos dele eram duros como um chifre, de tanto tempo que ele passava de joelho orando. É muito interessante que a gente observa na história que grandes homens de Deus se dedicaram muito à vida de oração. E na oração há um elemento de disciplina que eu acredito que com o passar do tempo, também com a nossa cultura, a gente vai perdendo essa disciplina. Ela vai sendo renegada aos momentos mais do cantinho da nossa vida, vai saindo da figura central da nossa vida, onde várias outras coisas vão substituindo esse momento tão precioso da nossa oração, e consideramos a oração uma coisa bacana, legal, mas não uma prioridade na nossa vida. E com isso, a gente vai perdendo os muitos benefícios que a gente pode usufruir através da oração. Então, todo mundo, a sua grande maioria, aqueles que creem em Deus e que acreditam, eles sempre vão ver com bons olhos a oração. Você pode pegar uma pessoa que não vai na igreja, que não faz parte de uma igreja, se você perguntar se ela quer uma oração, provavelmente ela vai querer uma oração. Na cabeça das pessoas é assim, pelo menos não piora, Se ajudar em alguma coisa, maravilha, se não, tudo bem. Então, muitos gostam de oração, mas poucos se dedicam à oração. E Jesus vai tratar sobre isso no Sermão do Monte. Queria que você abrisse aí a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, diz o seguinte: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai,
que não pode ser visto. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que nós sejamos ministrados, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito, pela Tua Palavra aqui nessa noite. Que a nossa vida, Pai, ela seja pouco a pouco moldada pela Tua vontade, por aquilo que o Senhor deixou para nós, revelado, ó Pai, nas Escrituras Sagradas, ó Pai. O Senhor tenha misericórdia, ó Pai, da minha vida, e me utilizar como servo, ó Pai, instrumento na vida, ó Pai, de cada irmão meu aqui presente. Que nós possamos ser uma igreja reconhecida como uma igreja que ora, Senhor, que se dedica a essa causa de relacionamento com o nosso Pai, com o nosso Deus e com o nosso Criador. É assim que nós oramos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. A oração para o crente é como respirar. Você consegue ficar um tempo sem respirar? Consegue. Mas bem pouco, né? Chega uma hora que você vai segurando seu corpo. Vai, respire, e você respira. Se não respirar, morre. Oração para o crente precisa ser como respiração. Precisa ser algo constante na nossa caminhada e no nosso dia a dia. A palavra de Deus, como eu disse para as crianças, nos orienta em 1 Tessalonicenses 5,17, a orarmos sem parar, sem cessar, ser algo que a gente faz costumeiramente. Jesus conta uma parábola de uma viúva que pede a sua causa para um juiz insistentemente, e a Bíblia fala que Jesus conta essa parábola para que a gente nunca desanime na oração. A palavra de Deus também nos ensina para nós orarmos com um coração grato, sempre dando graças a Deus. A palavra de Deus nos ensina para orar quando o nosso coração estiver aflito. A palavra de Deus nos ensina a orar. Jesus está tratando aqui no Sermão do Monte práticas devocionais, deveres religiosos, como ele coloca no versículo 1, que nós devemos fazer. Nós devemos ajudar os outros, como a gente já tratou aqui nas últimas 2 pregações, e nós devemos orar. Deve fazer parte da vida de todos aqueles que querem caminhar com o Senhor, orar. Mas aí o que acontece? Fruto dessa prática tão legal, tão bacana, instruída por Deus, pode haver um problema. Como sempre pode haver um problema no nosso coração, que é fazer uma coisa boa com uma intenção ruim. E quando nós fazemos uma coisa aparentemente boa com uma intenção ruim, a gente macula aquilo que a gente está fazendo. Então Jesus fala, é possível, o nosso coração, ele é tão pecador, que ele é capaz de transformar algo incrivelmente nobre e maravilhoso como oração, em algo egoísta. E a gente precisa tomar cuidado. Como é que eles faziam isso? Jesus aqui nos dá 2 exemplos de como as pessoas na época faziam isso. O primeiro exemplo é, eles gostam de orar de pé nas sinagogas. As sinagogas eram como se fossem igrejas daquela época, porque o local central da adoração era o templo que tinha em Jerusalém. Se você não morasse em Jerusalém, como é que você ia ler a lei? Como é que você ia praticar, né, o judaísmo naquela época? Você ia para a sinagoga. No sábado, o dia da adoração, você ia para a sinagoga em outros locais, né, dali daquela região das pessoas que praticavam o judaísmo. E lá eles tinham um momento de orações. E qual era o costume? Todo mundo ficava ali sentadinho no chão, mas tinha alguns que, para orar, ele tinha que ficar de pé. E aí, quando ele ficava de pé, ele ganha, né? Todo mundo sentado no chão, alguém fica de pé, é para dar destaque para ele. E aí ele começava a sua oração e aproveitava esse momento de visibilidade para fazer o que muitas vezes nós fazemos ou vemos outras pessoas fazer. Nesse momento em que todo mundo está observando eu falar, eu escolho as palavras mais difíceis para serem ditas, palavras que eu não uso no meu dia a dia, eu escolho um tom de voz diferente,
Em alguns momentos a minha voz dá um peso maior para que ela expresse mais fervor. E assim, nós somos reconhecidos como pessoas piedosas. Como pessoas que têm comunhão com Deus. Olha, como o pastor ora, olha fulano. Aí o que acontece? Chega a pessoa que está começando a igreja, qual a primeira coisa que ela fala sobre oração? Não, mas eu não sei orar. O que ela está dizendo que ela não sabe orar? Ela não sabe mudar a voz, ela não sabe usar essas palavras bonitas que a pessoa usa, ela não sabe chorar no meio da oração, ela não sabe fazer isso. Então o que ela pensa? Que oração é isso. Então essa casca que pode haver é muitas vezes enganosa e perigosa para o nosso coração, e era assim que alguns faziam, e é assim que em alguns momentos nós fazemos isso. Vocês vão ver em que momentos nós nos assemelhamos aos fariseus. E a outra circunstância que Jesus fala, é que eles falam, eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Havia no templo o sacrifício da tarde, e na hora do sacrifício da tarde eles tocavam as cornetas. Então era a ideia de que o povo deveria ir para o templo para presenciar aquele momento, para adorar a Deus através daquele sacrifício. E imagina as pessoas indo pela rua, caminhando pelo templo. O que aconteceu com alguns? Ele estava tão cheio de Deus que ele parava no meio da rua e ele começava a orar no meio da rua. Ele estava tão cheio que ele não aguentava nem chegar no templo para orar. Ele orava na rua. Quem olhava passando, falava, menino, olha. Que homem de Deus, né? A gente indo para orar, ele não consegue nem chegar lá. Mas Jesus revela que qual era a verdadeira intenção no coração deles? Serem vistos. A gente brinca aqui, né? Por que as crianças estão orando aqui? Tem alguns que vêm lá para frente. Ô, coração pecaminoso. Quem foi que ensinou? A gente não precisa ensinar o nosso coração a pecar. A gente precisa ensinar o nosso coração a obedecer a palavra. A pecar ele faz sozinho. Você não vai ter nenhum esforço para fazer isso. E Jesus traz uma palavra que eu já comecei a mostrar aqui para vocês, mas como ele traz muitas vezes, né, nos 3 exemplos, na caridade, na oração e no jejum, né, Jesus chama as pessoas que fazem isso de hipócritas. O hipócrita é um ator. É aquela pessoa que parece que é uma coisa, mas na verdade ela é outra. Então as pessoas que oram para que sejam vistas pelos outros, elas parecem pessoas que têm comunhão com Deus, mas na verdade são pessoas que querem o reconhecimento dos outros homens. Era maravilhoso que isso fosse incomum na nossa vida e na nossa realidade, mas não é. Lembre-se sempre do que eu tenho dito aqui. Momento nosso diante da palavra de Deus não é o momento da gente ficar analisando os outros, mas é o momento da palavra de Deus ser colocada diante de nós e dizer assim, Senhor Deus, o que é que em mim eu me assemelho com isso que a tua palavra está me ensinando? Quando nós valorizamos mais o externo do que o externo, quando nós valorizamos mais como os homens vão falar a respeito de mim, do que aquilo que Deus vai falar a respeito de mim, nós não estamos amando a Deus, nem nós estamos amando a oração, nós estamos amando a nós mesmos através da prática externa da oração. Jesus conta uma parábola muito clara lá em Lucas 18, que ele fala que 2 homens foram orar, um fariseu e um publicano. O fariseu era esse homem que se achava super santo, que achava que cumpria todas as regras da lei, e o publicano na época era tido como traidor, como ladrão, como mau caráter. O fariseu entra no templo e ele ora em pé. Ele ora em pé e faz, Senhor Deus,
Muito obrigado porque eu dou meu dízimo, porque eu jejuo 3 vezes no dia e não sou feito esse publicano. O publicano, no seu cantinho, de cabeça baixa, nem ouse olhar para Deus, ele faz a seguinte oração: Senhor Deus, me perdoa, porque eu sou um pecador miserável. Aí Jesus pergunta assim: quem você acha que saiu com a resposta, né? Quem saiu ouvido desse momento de oração? O fariseu falou algo para Deus? Ele usou a oração para falar para o próprio coração dele que ele era bom. E o publicano, ciente de que ele não era bom, ele pede perdão a Deus. Será que nós estamos orando? Essa é a primeira pergunta, né? Será que a gente está dedicando tempo para a oração? Porque Jesus fala quando você orar. Jesus não trata da possibilidade de se você orar. Olha, se você orar, ele fala quando. Você precisa fazer isso. Mas quando nós orarmos, nós precisamos tomar cuidado com esses avisos de Jesus para a gente não usar um meio legítimo, bom, maravilhoso, da maneira errada. Nós oramos quando fariseus, quando nós desejamos ser reconhecidos como pessoas de oração. Quinta-feira, 7h30 da noite, reunião de oração. Eu preciso ir. Chega aqui na quinta-feira, senta com meus irmãos, e a gente vai ter aquele momento de oração. Meus irmãos, eu gosto muito de estar aqui com os irmãos, porque eu gosto muito de orar. Todos os dias eu passo 1 hora de oração de manhã, 1 hora de oração de tarde, 1 hora de oração à noite. O que é que os irmãos da reunião vão fazer? Puxa, meu pai do céu, eu preciso melhorar, não estou passando 15 minutos. O irmão ora 3 horas por dia? Pronto. O que é que esse homem está fazendo? O que é que essa mulher está fazendo? Ela está querendo ser reconhecida ou reconhecido como um homem de oração. Está agindo igual o fariseu, igual o hipócrita. Existe outra forma da gente agir como fariseu. Jesus fala que uma das ferramentas, eu vou tratar sobre isso, uma das ferramentas para a gente fugir desse pecado é você entrar no quarto, fecha a porta e fala com Deus. Faz a coisa em secreto. Você lá dentro do quarto, porta fechada, quem é que vai ver? Ninguém. Aí o cara vai, não, Jesus mandou eu ir para dentro do quarto e fechar a porta. Ele vai, entra dentro do quarto e fecha a porta. E tem um momento dele lá com a oração de Deus. Quando ele sai do quarto, aí alguém pergunta, você estava onde? Eu estava lá no quarto, orando. Pronto. Abriu a porta. Bastava dizer que estava dentro do quarto, né? Mas não. Eu quero que outra pessoa olhe para mim e fale, olha, meu filho está indo bem, estava lá no quarto orando. Muito bem, meu filho. Continue. Ou então, quando a gente entra dentro do quarto, fecha a porta e faz, Senhor Deus, não sei o quê, começa a oração e faz, será que alguém vai abrir a porta? Será que alguém vai ver que eu estou aqui? E aí alguém entra para no banheiro e fala, opa, desculpa, né? Pronto, agora já, objetivo cumprido. É igual o menino que estuda com a porta entreaberta, né? Não, eu vou deixar entreaberta, porque a mãe vai passar e vai ver que eu estou estudando aqui. Ou quando nós fazemos algo que nós achamos que é mais piedoso, só para chamar a atenção. Vai orar? Não. Eu não concebo oração que não seja de joelho. Oração tem que ser de joelho. Então está todo mundo orando, ele vai na frente de todo mundo, ele vai se ajoelhar. Aí diz, eita, o irmão ficou de joelho. E agora? Fico de joelho também ou não? É o jeito certo, né? Jesus orou sentado, Jesus orou em pé, Jesus orou de joelho, Jesus orou de todo quanto é posição. E em nenhum momento ele falou para nós que era mais santo orar de joelho. Agora,
Quando nós nos colocamos de joelho, nós só nos colocamos de joelho para algo maior do que a gente. Se a nossa posição física não coincide com a posição do nosso coração, eu vou dar uma dica para você: não fique de joelho. Se o seu coração não estiver prostrado diante do Senhor, não se prostre com o seu corpo, porque vai ser mero ritualismo. Não, pastor, a pessoa pega, não trabalha, aposentado, ou um jovem, tem tempo, mas o que é que ele faz? Vai dormir. 3 horas da manhã eu coloco o alarme. Para quê? Para orar de madrugada. Porque oração boa mesmo é oração de madrugada. E ainda vem com uma desculpa, porque a fila é menor. Já ouviram essa história? Já viu, Saulo, essa história? O pessoal não sabe que quando está 3 horas da madrugada, é 3 horas da tarde na China, no Japão, só nos países mais populosos do mundo, está todo mundo acordado lá orando. Quem disse que orar de 3 horas da madrugada é mais santo do que orar de 3 horas da tarde? Quem disse isso? Por que ora de madrugada? Por que Jesus saía de madrugada para orar? É porque ele trabalhou o dia inteiro e o momento que ele tinha separado era, ao invés de ele ir para o sono, ele dizia assim: mais importante do que o meu sono é o meu momento com Deus. Eu vou orar no momento do meu sono. Era assim que Jesus orava de madrugada. É diferente? Se eu tenho disponibilidade para orar durante o dia, se eu tenho disponibilidade para orar durante a tarde, ore durante o dia, ore durante a tarde. Ou a gente acha que Deus vai atender melhor a gente se a gente subir um monte. Por que você vai subir um monte? Porque lá é tranquilo, não é porque fica mais perto de Deus, não. Que noção de teologia é essa, que eu fico mais perto de Deus se eu subir um monte? Então quer dizer que quando eu estou na minha casa, Deus está mais distante. Deus é onipresente. Em que lugar eu fico que fica mais perto de Deus? Isso não existe. Agora o monte é mais calmo, tranquilo. Quem é que vai lá e ficar interrompendo? Mamãe, mamãe! Não vai, né? Você vai ter um lugar tranquilo. Jesus ia para o monte, não porque o monte era mais santo, mas porque era um local tranquilo. Então, quando nós fazemos essas atitudes de locais, de posições, de hora, achando que a oração vai ficar mais poderosa, você não entendeu nada de oração ainda. Oração não é uma estrutura de barganha para eu conseguir de Deus aquilo que eu quero. Não existe esse tipo de relação com Deus. O que é que você vai dizer para Deus que ele ainda não sabe? Me diga. A gente não diz nada novo para Deus. Deus, é o seguinte, o que o senhor está pensando não está muito sábio. Deixa eu sugerir para o senhor uma coisa aqui melhor. Aí o senhor pensa. Não precisa decidir agora. A gente tem capacidade de fazer isso com Deus? Não tem. Se nós entendermos a oração somente como um instrumento de pedidos a Deus, você está destruindo o propósito da oração. Não vai chegar lá. Quando nós oramos em preocupação excessiva com o aspecto externo da oração, a gente está agindo como um fariseu. Às vezes a gente enfeita a oração demais, sem necessidade. Existe uma coisa que acontece, que deve acontecer nas nossas orações. Quanto mais da palavra de Deus a gente lê, quanto mais da palavra de Deus a gente vai absorvendo, a gente vai ficar se enchendo da palavra de Deus. E quando nós estamos cheios da palavra de Deus, o que acontece? Ela vem para a boca. Porque a palavra de Deus nos ensina que a boca fala e o coração está cheio. Quando a palavra de Deus enche o nosso coração, ela vai passar para a nossa boca, para a nossa oração. Então eu começo a colocar dentro das minhas orações versículos. E aí o povo acha que a gente está orando bonito, mas a gente está recitando versículo. Senhor Deus, te damos graças por hoje de manhã, porque a tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Olha, é um versículo. Eu não estou enfeitando. Eu estou citando aquilo que o próprio Deus inspirou o salmista para escrever.
E quanto mais da palavra eu colocar na minha oração, amém, mas cuidado. Quando eu começo a usar a oração para mostrar para os irmãos o quanto de versículo bíblico eu sei, pronto, meu filho, eu volto para cá. É muito sutil e o nosso coração tem muitas camadas para esconder essas motivações, tantos que às vezes até nós mesmos nos enganamos. Por fim, você vai saber que você está orando como um fariseu quando você ora com mais frequência e mais fervor em público do que em particular. Pronto. Quando a sua oração na frente dos irmãos, ela é mais fervorosa do que só você e Deus, muito bem, você está sendo um fariseu. O que Jesus nos deixa muito claro aqui, e ele deixa de maneira enfática, porque ele diz assim, eu afirmo a vocês que isso é verdade, né? Que lá no original tem amém, amém. Que aí Jesus, quando vai dar uma certeza, ele fala, se você está orando para ser visto pelos outros, essa é a sua recompensa. Quando nós entramos, quando nós buscamos o louvor dos homens, é com esta recompensa que a gente volta do momento de oração. E ela acaba no exato momento em que os homens terminam o seu elogio. Poxa, que homem de oração. Pum, acabou sua recompensa aí. Jesus nos ensina que uma coisa exclui as outras. A oração é um instrumento da gente buscar a Deus. Quando nós usamos a oração como um instrumento da gente buscar os homens, ele fala muito bem, quando os homens lhe reconhecerem como homem de oração, acabou, é isso que você vai ter. Você vai chegar lá no céu e faz, Jesus, que maravilha estar aqui, gastei tanto tempo em oração falando com o Senhor, ele vai dizer, comigo? Você gastou falando comigo? E por que o tempo todo os outros estavam dizendo que você era um homem de oração e você estava mostrando para todo mundo que você era uma pessoa de oração? Você não estava falando comigo. Você estava falando com eles. Eles já disseram a você que você é, pronto, acabou ali. Jesus nos traz uma preciosidade que a gente não pode perder de vista. Versículo 6. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai, que não pode ser visto, e o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará em recompensa. O que é que nós fazemos num quarto com porta fechada? Tudo que nós fazemos num quarto com porta fechada serve para dois propósitos. Número 1, intimidade. Então, se eu quero ficar no meu cantinho, sem compartilhar aquele momento com todo mundo, o que é que eu faço? Entro no meu quarto, se eu tiver um quarto só para mim, né? Fecho a minha porta. E ali eu vou fazer aquela minha intimidade. Pode ser trocar de roupa, pode ser cantar uma música que eu não sei cantar, que só eu quero viver aquele meu momento, cantando e dançando. Pode ser um momento de intimidade com meu marido ou com a minha esposa. Eu não quero que ninguém entre nesse momento. Mas eu quero intimidade. Ou então, quando eu quero me concentrar, eu fecho a porta do quarto para que nada que esteja acontecendo ao redor interfira naquele momento e eu possa me concentrar. Então, Jesus fala, quando você entrar no seu quarto e você fechar a porta, você acha que vai estar sozinho, mas o seu pai, que você não pode ver, ele vai estar lá dentro. O seu pai, essa é a frase que Jesus diz no começo, ora ao seu pai que não pode ser visto, você não está vendo ele, mas ele está ali. A gente gosta daquele versículo, né, de Mateus 18, né? Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Jesus está dizendo aqui que se você fechar a porta do quarto sozinho, ele vai estar lá. Jesus deseja resgatar no nosso coração a essência de o Criador dos céus e da terra como nosso Pai. E ele fala que a oração é instrumento de relacionamento de um filho com o Pai. É a conversa do filho com o Pai. É o momento onde eu posso ser exatamente quem eu sou, nas minhas debilidades, nas minhas fraquezas,
Porque nós colocamos as nossas necessidades, nós colocamos as nossas vitórias perante o nosso Pai. É assim com os nossos pais humanos. Eu tenho 3 filhos pequenos e o que eles mais gostam de fazer é: pai, olha isso aqui que eu fiz. Olha isso aqui que eu fiz. Ou, estou precisando disso. Eu queria aquilo. Eu queria não sei o quê. Eles não precisam de filtro. Eles não precisam de enrolação. Pai, veja só, o senhor é tão maravilhoso, magnânimo, incrível. Aí o pai faz: diz, menino, o que é que tu quer? Né? Eles chegam e falam. Eles têm acesso. Então, Jesus aqui está nos querendo ensinar que o nosso Deus, Ele deseja um relacionamento de intimidade. Ele deseja um relacionamento de pai e filho. E a maravilha disso é isso está vindo de Jesus. Por que a maravilha está vindo de Jesus? Porque é Jesus que possibilita isso. É através da obra do sacrifício de Jesus Cristo que nós podemos sequer considerar Deus como nosso Pai. O nosso relacionamento com Deus é quebrado através do pecado, mas ele é refeito por meio do sacrifício de Jesus. É Jesus dizendo assim: Ele é meu Pai, e eu quero que você entenda que através da minha obra, Ele pode ser o seu também, tal como Ele é meu. É a ideia do filho biológico dizer para o adotado: só, papai funciona assim. Ele quer ser assim. Faz assim, 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 que você vai conseguir com ele. Porque Jesus é o único filho, né, que não é adotado. Todos aqueles que creem em Cristo Jesus são feitos filhos de Deus por meio da adoção. Jesus, a palavra de Deus nos fala em Romanos, capítulo 5, versículo 10, que antes nós éramos considerados inimigos de Deus, e agora nós somos transformados em amigos dele, nós somos transformados em filho. Não são todos que são filhos de Deus. Não é todo mundo que é filho de Deus. Não, eu vou aqui, dou uma relaxada, porque eu também sou filho de Deus. Somos todos criaturas de Deus. Filhos são somente aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus nos ensina a orar em secreto, para que a gente se livre dessa tentação do elogio dos homens, para que a gente entenda que a oração é um momento de intimidade com o nosso Pai, para que a gente se livre das distrações. São dicas para poder a gente conseguir atingir esse objetivo. Jesus aqui não está condenando a oração pública. Pastor, por que na igreja a gente ora? Não era para ir cada um para um quarto fechado e cada um orar, não? A gente precisa entender que o ensino de Jesus, eu preciso das outras partes do ensino de Jesus para compreender aquilo que ele está nos dizendo. Mas não é na oração pública que eu vou colocar todos os meus anseios para fora. Você já pensou se acontecesse? Eu chegar aqui e colocar todos os meus pecados para fora na frente da igreja, eu começasse a colocar todos os meus desejos, os meus sonhos, as minhas confusões, ia dar certo um negócio desse? Não ia, não. A oração pública, ela tem o seu lugar, ela tem o seu papel dentro da adoração a Deus, mas não é o momento de a gente ficar colocando, né, exibindo, né, as nossas habilidades para os irmãos. As orações durante os afazeres do dia é extremamente aconselhável. Já cansei de ouvir isso. Ah, pastor, eu gosto muito de orar no carro. Quando eu estou aqui, ó, dirigindo, eu já vou orando, Senhor Deus, muito obrigado pelo meu dia e tal, Senhor Deus tem aquilo, tem... Ótimo, maravilha. Já vi outras mães, né, donas de casa, dizem, não, minha oração é lavando prato. Está lá lavando o prato, falando com o Papai do Céu, bota um louvor, vai louvando, e vai aquela coisa toda, maravilha. Agora, Jesus está dizendo que a gente precisa investir em tempo, em relacionamento exclusivo com o Pai. Quando eu entro no quarto e fecho a porta, eu não estou fazendo mais nada, eu estou ali só falando com Deus. Jesus fazia isso, e a gente não vai conseguir isso sem disciplina, sem marcar na nossa agenda um momento para estar com Deus, nem que comece com 15 minutos, onde eu não estou fazendo mais nada, eu estou orando em intimidade, somente eu e o meu Pai.
Jesus faz? Procura um local quieto, onde você possa ficar a só com Deus. Jesus sugeriu um quarto. Precisa ser um quarto? Não. A Bíblia fala que Isaac, quando ia orar com Deus, ele ia para o campo. Jesus, o quarto de Jesus era o monte. A Bíblia fala que Pedro uma vez estava orando no telhado. Quem é que vai incomodar Pedro do telhado? Ninguém. Encontre um local na sua rotina, encontre um local na sua casa. Faça daquele local o seu local secreto, onde você possa ficar com Deus, onde você cultiva o seu relacionamento com Deus. Eu conheci um rapaz que o único local secreto que ele tinha na casa era o banheiro. Ele escolhia o horário da casa que tinha menos movimento no banheiro. Ele entrava no banheiro, mas não era para usar o banheiro, era para orar. Quem é que ia ficar incomodando ele, né? Então ele ficava ali quietinho, orando. Terminou a oração, ele saía do banheiro e pronto. Vida que segue. Se você não tiver de jeito nenhum local secreto, faça no mais reservado possível. O que é importante? É não deixar de orar. Não, eu não oro porque eu não tenho nenhum local secreto. Aí você incorre em outro problema. O que Jesus quer nos dizer é que o foco da oração é com quem nós estamos indo nos relacionar. Precisamos entrar no nosso momento de oração para buscar o próprio Deus. É o momento de a gente esquecer um pouco o que está ao nosso redor, esquecer de nós mesmos e nos focarmos com o nosso Deus e cultivar o nosso relacionamento com Deus. Quando nós soubermos cultivar essa intimidade com o nosso Deus, essa intimidade e esse fervor vai passar para as nossas orações públicas, vai ser natural. A nossa oração particular precisa ser o foco da nossa vida, a vida da nossa vida. E isso vai irradiar e ir para todas as áreas do nosso dia a dia. E Jesus entra. Jesus fala, se você fizer isso, o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Sinceramente, sabe qual é o maior benefício a maior recompensa na minha visão da oração? É encontrar a Deus. Eu entro em oração para fazer o quê? Para buscar o meu Deus, encontrá-lo e ouvi-lo. Quando isso ocorre, muito bem, você teve sua recompensa. As experiências que nós temos com Deus, a gente carrega o resto da vida. Os momentos que nós passamos em oração diante de Deus e os frutos dela, a gente carrega para o resto da vida. E isso é muito importante, isso é maravilhoso. Deus não pode ser visto, não cria expectativa irreal. Nós buscamos a Deus pela fé. Ele pode se fazer perceptível através dos nossos sentidos, mas tem hora que não. Tem hora que você pode estar no seu momento de oração, você sentir Deus, essa aquela presença gostosa. Tem hora que você não vai sentir nada, mas a palavra de Deus fala que Ele está ali. E nós somos chamados, através da palavra de Deus, a crer, mesmo sem sentido nenhum. Porque a fé é exatamente isso. A fé é crer em algo que está nos ensinado e pregado através das Escrituras, e não através daquilo que passa pelo meu poro. Entenda, os nossos sentimentos são muito pequenos, muito frágeis, muito limitados, para poder a gente perceber o ser de Deus. Moisés disse para Deus, Deus, eu quero te ver. Ele faz, você não consegue. Mas por quê? Se você me ver, você morre. E Deus faz um negócio que quem entender aquilo dali, que me responda. Você vai para dentro de uma pedra, eu boto a mão por cima e tu vai ver a sombra da minha glória. O que foi que ele viu, meu Pai do céu? Deus... Porque a mim você não consegue ver, não. Então alguém chega para mim e fala, pastor, eu estava orando e eu vi a Deus. Eu digo, eita, gota. Não viu, meu amigo. Porque Jesus disse que não dá para ver.
A grande recompensa da oração não tem nada a ver com o nosso ego, é encontrarmos o nosso Senhor. João 17,3 diz o seguinte: porque a vida eterna é esta, que vocês conheçam a Deus e conheçam a Cristo a quem o Pai enviou. Nosso propósito de vida é conhecer a Deus e glorificá-lo. Se a gente faz isso através da oração, amém? É através da oração que nós somos transformados, nós somos fortificados na nossa fé. Tire da sua cabeça que oração é instrumento de mudar a vontade de Deus. Sua oração não tem esse poder. Oração é instrumento da gente ser transformado à luz do ser de Deus. Quando nós oramos, nós temos o privilégio de perceber com mais facilidade a ação de Deus. Porque nós vamos ficando em contato com Ele e a gente vai vendo as nossas orações e as respostas dela. Aquilo que Deus, em seus decretos, em sua soberania, tinha reservado para nós. Foi, ai, Senhor Deus, e eu orando por aquilo, Senhor, o Senhor já tinha preparado isso, que maravilha! Os momentos onde nós colocamos as nossas angústias diante de Deus, através da sua palavra, através dos irmãos, Deus nos consola. Isso faz, Senhor Deus, como é maravilhoso estar contigo, como é maravilhoso falar contigo, eu vou orar mais. A maior recompensa da oração é um profundo relacionamento com o Pai. É isso que Jesus quer resgatar. Ele fala: como vocês estão pequenos na visão de vocês. Vocês querem os elogios dos homens e estão perdendo o principal, que é o relacionamento com o Pai. Eu estou aqui para mostrar a vocês que eu posso restaurar esse caminho e ensinar a vocês esse caminho, e o caminho para restaurar esse relacionamento é Jesus Cristo. Que nós possamos de verdade nos dedicar mais à nossa vida de oração e entender da essência da oração, que é o relacionamento com o Pai, através de Jesus Cristo. É por isso que todas as nossas orações a gente faz o quê? Em nome de Jesus. Amém. Jesus é o modelo, Jesus é o caminho, né? Para os mais antigos, né? Jesus é o selo da carta. Você podia escrever toda a carta, sem selo, a carta não chegava. Jesus é a garantia de que aquilo que nós temos vai chegar lá e pela sua graça já chega filtrado. O Espírito Santo já dá uma filtrada no meio do caminho para chegar até o Pai. Que a gente não banalize nem coloque de lado essa prática tão importante na nossa caminhada. Todas as quintas-feiras nós estamos aqui numa reunião de oração às 19h30. Se você ainda não veio para essa reunião, meu convite é simples: venha. Mas se toda a oração da sua semana está na quinta-feira, meu irmão, faça o seguinte: investe em casa para você orar mais. Que nós possamos ser reconhecidos e desejosos de estarmos cada vez mais com o nosso Pai. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Senhor Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor Deus, pelo Teu Filho amado Jesus Cristo, porque através dele, Senhor Deus, podemos estar aqui, falando contigo, Senhor, como se o Senhor existisse somente para nós, ó Pai. Que maravilha adorar a um Deus que sabe todas as coisas, um Deus que pode estar em todos os lugares e está sendo adorado em vários lugares hoje ao redor do mundo. Senhor Deus, te louvamos, ó Pai. Que o nosso coração possa começar uma semana diferente, ó Pai, nessa semana que chega. Uma semana onde a oração tenha um lugar muito mais primordial, ó Pai, no nosso dia. Desejamos ensinar aos nossos filhos, ó Pai, essas práticas, mas se nós não a tivermos, eles não vão aprender, ó Pai. Que os primeiros, ó Pai, a reconhecerem essa vida de oração sejam os nossos filhos, Senhor. Que nós possamos priorizar a nossa vida de oração contigo. Não para sermos modelos somente, mas principalmente, Senhor Deus, para a gente não perder
um pouquinho, o gostinho que o Senhor já nos dá aqui na terra, do que é estar contigo, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, a cada um aqui presente, que nós possamos, ó Pai, estar buscando aquilo que o Senhor nos pede. Por isso que eu te peço, ó Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Divino Espírito Santo esteja com cada crente aqui presente e espalhado ao redor da terra. Amém.